Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do RH Taon Papo de Carreira. Aqui você encontrará muito conteúdo relevante para a sua vida profissional e tenho certeza que para a sua vida pessoal também. Antes de mais nada, quero agradecer aos nossos apoiadores do canal. Nós temos a OL Gestão de Pessoas, que trabalha com redução de custos e treinamento de líderes. Você sabia que 85% das pessoas, de acordo com uma pesquisa realizada no LinkedIn, abandonam a empresa e não abandonam o líder e não a empresa? Pois bem, vamos capacitar os seus líderes para gerir pessoas e obter resultados. Quando se fala em segurança do trabalho, sempre dá aquele friozinho na barriga, principalmente para quem trabalha na área de recursos humanos, pois não precisa mais se preocupar. A Ascense, Segurança do Trabalho, realiza tudo isso para você. PGR, PCMSO, LTCAT, os exames periódicos, eles lhe avisam no período correto de fazer, então você não precisa mais se preocupar. Deixa tudo isso com a Ascense. Também nós temos a Forever Energy, que trabalha com painéis fotovoltaicos. Hoje, nós temos que aproveitar a nossa claridade, a nossa luminosidade para gerar as nossas próprias energias, pois a Forever ela faz todo o projeto para você. Você irá economizar muito. Em pouco tempo você retira esse investimento e eles encaminham inclusive para financiamento bancário. Fala com a Forever Energy, diz que você viu aqui no nosso canal e eu tenho certeza que eles farão um precinho muito especial para vocês. Todos os nossos apoiadores do canal eu deixo aqui a descrição para que você possa entrar em contato com eles. Também quero pedir, antes de mais nada, que você curta, compartilhe, encaminhe os nossos vídeos para as pessoas, para que eles possam se motivar e buscar os seus sonhos, porque aqui eu tenho certeza que cada convidado que eu trouxer aqui, você vai ter alguma inspiração para atingir os seus objetivos. Meu nome é Osmar Lima, para quem não me conhece, e a cada episódio eu trago um convidado muito especial. E hoje não poderia ser diferente. Eu estou aqui com a maior autoridade da cidade de Gravataí, que é o nosso prefeito Luiz Afalon. Seja bem-vindo, prefeito. Um prazer. Eu sei o quão corrida é a sua agenda, porque eu lhe acompanho nas redes sociais e agradeço por o senhor disponibilizar esse momento para estar aqui conosco. Eu que agradeço, né, a oportunidade. Sempre é bom falar com a sociedade, falar com as pessoas e sempre que eu tenho uma oportunidade dessa eu abraço. Até porque é uma forma de prestar contas, né, daquilo que a gente faz. A gente é uma figura pública, fui eleito para um cargo importante, a quarta maior cidade do Rio Grande, né? Sim. Então a gente tem que dar satisfação. Então essa é uma oportunidade. Obrigado pela oportunidade. Não, um prazer estar aqui com o senhor. Prefeito, nós trabalhamos, o senhor é mais conhecido, eu falei Luiz Afalon, mas a gente acaba chamando mais por Zafa, né? Até nas redes sociais o pessoal utiliza mais assim. Mas para a gente começar a falar aqui um pouco, a gente fala sobre carreira, para inspirar as pessoas. De repente, é alguém que gostaria de ser um prefeito como o senhor um dia, para entender qual o caminho a percorrer. Então, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Primeira coisa, o senhor é formado em quê? Eu, primeiramente, formado em eletrotécnico, curso técnico, curso médio, né? Depois eu fiz faculdade, fiz engenharia elétrica, não terminei, quase terminei, depois fiz sociologia. Mas basicamente eu comecei a vida mais pública, né, fazendo atletismo. Olha aí. Eu fui atleta lá na infância, né, e na juventude, de salto de distância, salto triplo, na Escola Técnica Federal de Pelotas, e isso me deu a oportunidade de vir para Porto Alegre como atleta, trabalhar na Sojipa e no Internacional. Na época o Inter tinha departamento de atletismo, então sim, era uma filial da Sojipa, diríamos assim, né? E a partir daí trabalhei na CRT, uma empresa pública de telecom, e passei a vida inteira trabalhando com tecnologia, com inovação. Telecom é um dos campos do serviço que mais evoluiu nos últimos anos, né? Sim. Se pegar o telefone de 20 anos atrás e de hoje, nós tivemos uma evolução fantástica. Transmissão de dados e tal, trabalhei com outsourcing, ou seja, gestão de plantas de telefonia celular, planta de dados, trabalhei no Brasil inteiro. Mas eu acho que essa vida pública, de trabalhar numa empresa pública, me levou a gostar do assunto, gostar de política e tal. Então, um caminho para a gente chegar a prefeito é fazer uma carreira sólida, estudar muito, né? Estudar muito sobre a evolução da sociedade, principalmente, sobre os defeitos da sociedade, onde tu pode ajudar, trabalhar sempre com inovação, sempre atualizado e procurar um partido político, né? É importante tu ter um partido político para poder
entender as coisas da política e como é que tu pode ajudar. Foi assim que eu entrei. Sim. Em empresa pública, tu está sempre ligado na política, porque é uma empresa pública, a CRT era uma estatal, economia mista, mas estatal, e lá eu aprendi muito de gestão pública, né? E depois vim trabalhando com política, vim trabalhar em Gravataí, trabalhei com o ex-prefeito de Gravataí, o Marco, no governo Ieda, né? Sim. No governo Ieda fui presidente da Corsã, e depois vim para Gravataí em 2011, quando deu... O senhor não é de Gravataí, então? Não, eu sou de Pelotas. Quando deu o golpe lá o impeachment da ex-prefeita Rita Sanco, o pessoal da política de Gravataí tinha experiência política e não administrativa, me convidou para, desde 2011, então, que eu estou administrando a prefeitura de Gravataí, fui secretário de tudo quanto é coisa, Sim. da fazenda, da administração, de obras, sei lá, de tudo que tem lá na prefeitura, eu fui secretário porque tinha uma base muito sólida de conhecimento, né, da administração pública, e a administração pública é muito diferente da administração privada. Eu tive também na área privada durante uns 5 ou 6 anos, trabalhei na Telefônica de Espanha, aprendi muito com os espanhóis, trabalhei por conta, fazendo outsourcing e consultoria na área de telecom. Então, como é uma área que trabalha muito com inovação, trabalha muito com negócios, né? Essa bagagem toda eu trouxe junto, e aí um dia disseram assim, olha, tu tem que ser candidato a prefeito, tu organizou a vida de Gravataí, organizou a vida da cidade, tu ajudou em todos os campos da política, né? Fazendo gestão. Sim. E eu acho que hoje a sociedade, e aí já é uma conclusão minha, a sociedade já enxerga a administração das cidades olhando gestão, né? Sim, com certeza. Porque tu administra um grande orçamento, se tu não souber administrar um grande orçamento, tu não tem muito espaço. E parece que a sociedade está enxergando isso hoje, né? E aí que eu entrei. Então, ser prefeito não é fácil, né? Tem um longo aprendizado. É que o senhor falou do avanço da tecnologia e tudo, e a gente sabe que hoje, por que o pessoal está mais envolvido com isso? Porque o acesso é muito maior a tudo, né? Então... Eu dizia que telecom é um campo que evoluiu muito, né? E trouxe à baila as redes sociais, né? E as redes sociais, a participação à distância. Sei lá, hoje, antigamente, para eu dar uma entrevista dessa, eu tinha que estar num estúdio de televisão, câmera, antena, era uma maluquice aquilo. Hoje não, hoje alguém que tem acesso à internet, monta um estúdio, tem conteúdo e pode mostrar conteúdo para a sociedade. E esse conteúdo ficou muito mais simples de chegar nas pessoas, né? Muito mais fácil. Hoje, com telefone celular, tem o mundo na palma da mão. Mundo na palma da mão. Antes tu precisava ter uma emissora de rádio, TV, produção, antena e né? Uma antena tinha que enxergar a outra para transmitir com visada. Hoje não, hoje tu bota na internet, o mundo está te enxergando. E isso levou a sociedade a ficar mais crítica, né? Começaram a perceber os defeitos da administração antiga, daquela velha política, e começaram a exigir políticos e administradores mais preparados. Graças a Deus, que né? bom, E aí a sociedade vai evoluindo. Acho que muito lentamente ainda não, mas é por aí que eu cheguei no meio, né? Então, por aí. Com quantos anos o senhor começou a trabalhar? O senhor falou que veio para cá para Porto Alegre com 11? 12 anos? Não, eu vim já com 18 anos. Veio com 18. Atleta, né? Eu vim na época disputar, vim para o Internacional, fazia atletismo, salto distância, salto triplo, fui bicampeão brasileiro, estudantil. Não, eu andei longe. Bacana. E competi no país todo e tal. Mas só que naquela época o atletismo era com patrocínio. Ou tu tinha dinheiro para te manter, ou ninguém te mantinha. Esse negócio de patrocínio, hoje que todo atleta tem uma marca por trás e tal, naquela época não existia isso. Então eu tive que abandonar e trabalhar, ganhar dinheiro de outra forma. Daí que eu entrei na CRT, na antiga Companhia Rio Grandense de Telecomunicações, e fiz carreira lá dentro. Né? O senhor começou como que lá? Como técnico de grau médio. Cheguei a diretor da empresa. Era ali na Baltazar? Não, a CRT era lá na esquina da Salgado Filho, com a Borges de Medeiros, lá que era a sede. Eu trabalhava lá e sempre trabalhei na área de tecnologia, nunca na área de administração. E ali a gente evoluiu muito, que logo em seguida veio a telefonia digital, depois veio a telefonia celular, dados que era dado transmissão de ponto a ponto, começou a se fazer por PCM, foi evoluindo, fibra ótica depois. Então sempre teve uma grande evolução nessa área tecnológica, e quem teve a oportunidade de estudar e acompanhar todas essas evoluções
ficou bem no mercado. Sim. Quando o sistema foi privatizado, que aí começaram a valorizar de fato quem sabia, né, quem conhecia, uma oportunidade que eu tive de ganhar um pouquinho de dinheiro, fazer um lastro e tal. Ganhei bastante dinheiro naquela época porque era um especialista na matéria, né? Então é isso, né? A vida foi por aí. Com 18 anos eu cheguei em Porto Alegre, vim de Pelotas, eu cheguei em Porto Alegre. Acabei vindo para Gravataí como gerente regional de uma região que pegava litoral e Grande Porto Alegre, da CRT. E ali fui fazendo contatos, conhecendo pessoas e vim morar em Gravataí. O senhor vê, né? O senhor falou da evolução da tecnologia, quando a gente fala principalmente em telefonia. Eu lembro que o meu pai, ele na época que valia muito uma linha telefônica, ele alugava a linha. Exatamente. Alugava, ele tinha 2, 3 linhas. Meu pai tinha tipo umas 3 linhas telefônicas e teve uma época que ele vendeu 2 para comprar um apartamento. A gente, o valor que aqui era. Na região da Grande Porto Alegre, sempre tivemos uma deficiência muito grande, né? Que estatal tem esse defeito, né? Ela nunca consegue evoluir pelos defeitos que a estatal tem e defeitos que a política leva para dentro das estatais. A gestão política dentro de uma empresa que tem que fazer mercado e competir no mercado nunca dá certo, né? E aquela época a gente comprava telefone em imobiliária, né? Ou no Mercado Negro. O jornal que tu comprava um classificado tinha 15, 20, 30 páginas só de telefone, só de telefonia. Porque era mais... Bom, era um patrimônio, tu declarava no imposto de renda, tem um telefone. Não sabia que tinha que dizer. Sim, declarava, porque era um valor imenso no telefone. Era um valor imenso. Exato. E era isso que acontecia. Então a evolução da tecnologia, ela permitiu que a gente tivesse o telefone barato, mas só se conseguiu isso com a privatização do sistema, com a universalização, com o atendimento à demanda, e a partir daí só se evolui agora qualificando. Né? Todo mundo tem telefone, mas cada vez com mais capacidade. No início o telefone celular só falava, depois ele passou entrou na geração 2G, 3G, 4G, estamos chegando na 5G já, daqui uns dias na 6, sei lá qual é o G que nós vamos, e vamos evoluindo. Hoje um telefone basicamente é uma transmissão de dados, né? Quanto mais dados tu tiver, melhor. Tem alguns que ainda falam, mas a grande maioria é transmissão de dados. E a gente não consegue mais ficar sem hoje, né? Porque depende totalmente disso. Hoje eu tenho no meu celular tudo, né? Banco. Sim, tudo. Documentação, tem tudo aí. O passaporte novo agora parece que também já vai para o celular, começaram a lançar. Eu já fiz algumas experiências interessantes. Um dia eu saí daqui, fui a Brasília e voltei só com o celular, sem um pila no bolso, sem um documento. Sim, até o pagamento tu utiliza. O voucher do hotel tá ali, exatamente. O voucher do avião tá ali, tu te identifica E eu fiz um teste. Incrível, né? Só para ver se eu não vou me prender. Saí daqui, fui a Brasília, tive as minhas audiências lá, voltei, só com o celular, sem um centavo no bolso, sem nada. Sem carteira, sem documento, sem nada, só o celular. Sim, os documentos tudo ali. Nada, tá tudo ali, né? Incrível. Chega lá no balcão, fazer o check-in, tu mostra a tua passagem, tem um QR Code, ele passa e deu. Não precisa mais nada. Então é evolução, e cada vez mais, né? Vai ser cada vez mais assim. O dinheiro hoje ainda tem alguns que usam dinheiro, né? Mas é até difícil, né? Tem lugar que nem aceita dinheiro, eu acho. Não, e até é difícil, porque a gente chega às vezes num lugar e vai até pagar com dinheiro, as pessoas já não tem mais nem troco. E um grande desafio é tu trazer isso para o serviço público. Toda essa automação, toda essa eficiência na prestação de serviços, um dos grandes desafios é tu trazer isso para o serviço público. Isso é um problema que nós enfrentamos. Eu estou enfrentando lá em Gravataí, porque eu estou digitalizando quase tudo. Hoje em Gravataí tu constrói uma casa, desde o registro até o registro dos projetos, protocola projetos, aprova e tal, sem ir na prefeitura. Faz tudo dentro do escritório moderno, hoje de engenharia, tu faz tudo dali. Aprova, manda as pranchas, os caras corrigem a prancha, tu corrige, manda de volta e tal, aprova. Sai o alvará, tu paga as tarifas, tudo, tu não precisa ir na prefeitura. Claro que muita gente não chegou nesse nível. Sim, ainda não. Vai às lá, vezes até não se sente seguro. Mas hoje não precisa mais nada disso, assinatura digital, né? Eu escuto às vezes que as pessoas não se sentem seguro com a documentação ali, né? Mas às vezes hoje em dia tem que aproveitar, né? Quanto tempo faz que eu, Zafa, não entro num banco? Não me lembro a última vez que eu entrei. Pra que eu vou fazer o que lá? Não tem nada para fazer lá. Nem para pagar conta em lotérica. Nada. Nem para pagar conta em lotérica. Então é isso. E um dos desafios da administração pública, os prefeitos sabem disso, é trazer isso para dentro do governo, fazer e digitalizar o governo, facilitar a vida do cidadão. Então esse é um dos desafios que todo prefeito tem.
E quanto mais inteirado tu tiver de tecnologia, Sim. melhor. Eu, quando me elegi lá na minha campanha, eu ainda coloquei no governo a Secretaria de Ciência, Inovação e Tecnologia. Justamente para isso, para permitir que a gente bote no governo e bote na sociedade, seja o governo um indutor de startups e etc. Então a gente tem feito um sucesso enorme em Gravataí com isso. Hoje nós temos a Casa Tem a das casa, Startups, né, do startup, né? É isso, é trazer essa evolução tecnológica para dentro da sociedade. Sim. Não deixar a sociedade, a minha cidade, por exemplo, alheia a tudo isso. Legal. Ou seja, tem que estar na ponta dos cascos sempre. O Salt Summit, o Gramado Summit. Se tu for lá hoje no Gramado Summit, tu vai ver que Gravataí é a cidade que mais tem startups expondo lá. Já foi na última e provavelmente na próxima será de novo. A gente vai com 30, 40 startups de Gravataí, elevando o nome da cidade, criando novos negócios e tal. Então, isso é importante. Inovação, ciência e tecnologia é fundamental na vida das cidades. Eu já estava esquecendo de lhe dar um presente. Demais, né? Não, mas isso aí, eu já estava esquecendo de lhe dar um presente. Olha aí, abre aí para o senhor ver. Isso aí é a POSP Confecções, que é uma parceira nossa. Olha aí que legal. Eles deram de presente para cada convidado meu uma camiseta do nosso podcast. Até para o senhor atestar o material e ver quando o senhor tiver que fazer algum material para a prefeitura. Eles são de Gravataí. Um parceiro seu, isso? O senhor que costuma investir e dar apoio para os empresários da cidade. O material deles é muito bom, fazem jaqueta, casaco, moletom, tudo que é coisa. A POSP, tenho certeza que... Eu fiz até... E o material é muito bom deles. Aproveitando a tua conversa aí dessas empresas... Eu, há pouco tempo, lancei em Gravataí o cartão material escolar, porque a gente dá material escolar para todos os quase 30 mil alunos da rede. Sim. E eu compro fora, compro do Piauí, quem ganhar a licitação eu vou trazendo material. Hoje eu criei o cartão escolar, em que eu vou entregar o cartão para o pai da criança ou a mãe, e eles vão na livraria e compram. Ah, que legal. Reforça o mercado. Sim. E uma das tendências, porque também nós damos uniforme para as crianças lá em Gravataí, é fazer, de repente, ter gente fazendo isso. São 30 mil uniformes, são 3 uniformes para cada criança, é muita coisa. Mas se nós tivermos uma empresa que produza... da própria cidade, né? Exatamente. Aí tu gera emprego na própria Gravataí e atende a tua demanda de uniforme para as crianças. Exatamente. Boa ideia. Viu? Avisa eles aí que estou pensando nisso já. O senhor disse que foi aqui no podcast que o senhor ganhou a camiseta, que eles lhe fazem um preço bem especial. Por exemplo, tem algumas cidades de Santa Catarina que já fazem, porque lá o polo de malharia é muito forte, né? Santa Catarina vem de lá, eles conseguem. Eu hoje aqui tenho medo de botar na mão do nosso mercado 30 mil crianças pegando uniforme, que talvez eu não tenha como produzir. Sim, a demanda também é não vale grande. a pena. Se é para comprar, eu compro fora. Agora, se tivesse uma indústria forte em Gravataí produzindo, quem sabe, né? Uniforme de Gravataí. Mas esse trabalho que o senhor tem feito em apoiar as empresas aqui, com certeza vai fortalecer muito a empresa aqui dentro da cidade. Sem dúvida. As livrarias de Gravataí estão felizes da vida. Até agora, não está aqui agora na minha pauta, está mais adiante, mas que nem o senhor tem agora aquela rua aberta, né? Que é um momento... Domingo agora tem. Domingo agora. Que é um momento bem importante onde os empreendedores colocam os seus materiais à disposição. Domingo, dia 10, vai ter mais uma rodada. Que legal. Se essa gravação rodar na terça, não... Já vai ter passado. Mas o pessoal pode participar do próximo. Daqui a 30 dias tem de novo, né? 30 em 30 dias a gente faz uma. Sim. Talvez aí no mês de dezembro a gente faça 2, por causa do Natal. Sim. Né? Porque... E eles estão querendo fazer todos os finais de semana. E como é que faz, já aproveitando, então não está na pergunta aqui, mas como é que faz se um empresário, um empreendedor quiser colocar lá? No site da prefeitura tem inscrições, feira... rua aberta, inscrições, o cara vai lá e se inscreve. Então. Para você que não acompanhou, vale muito a pena acompanhar. A Rua Aberta é um local de exposição de trabalhos, de artesanato, de floricultura, enfim, tem tanta coisa lá. E tem eventos, tem música. É um momento bem legal para você valorizar os empresários da cidade. Na Avenida Dorival, principal avenida em frente da ao cidade, Parcão, a gente fecha para os automóveis e entrega para a população. Eu tive lá na última. domingo inteiro. Muito legal. Funcionou. Parabéns pelo... uma ideia que a gente teve lá e deu certo. Pegou e agora não tem mais. Está aumentando cada vez mais o público. Já faz parte do calendário da cidade. Que legal. Parabéns. Prefeito, nessa trajetória, por exemplo, da CRT e alguns cargos públicos, qual o senhor acha que foi o seu maior desafio, assim, o seu maior êxito
com tudo isso? Por exemplo, na CRT, o senhor trabalhou também como administração de recursos humanos? De RH? Não trabalhei. Eu trabalhei sempre na área de tecnologia. Ah, tá. Mas administrei muita gente, né? Sim. Tinha equipes, já tive equipe com 900 líder, pessoas e tal. Em São Paulo eu montei uma empresa lá de outsourcing da Telefônica de Espanha, que eu tinha quase 2.000 funcionários, então diretamente com recursos humanos, mas sempre administrava grandes equipes, gerindo engenheiros, pessoas, etc, e técnicos e tal. Tenho experiência em administrá-lo no campo de trabalho, não fazer recursos humanos, realmente eu nunca fiz. Sim. Eu acho que o maior desafio e a maior realização que tem é exatamente como prefeito, né? O prefeito é uma profissão danada, né? De 24 horas por dia, tu fica disponível, 7 dias por semana, sempre tem demanda, né? Onde tu atirar, pega o mapa de Gravataí, bota na mesa, atira aonde cair, tem problema. Sim. Tem demanda. Verdade. Então, e agora, por exemplo, eu tive a pandemia, né? Eu peguei o primeiro ano de mandato, pandemia cheinha, o ano todo. Exatamente. 2021. Então foi um grande desafio, né? Não deixar ninguém morrer por falta de atendimento. Conseguimos, mas a gente lutou, morreu muitas pessoas, mas não por falta de atendimento. Sim. Foi um grande desafio. Nós tínhamos lá um hospital de campanha com 10 leitos e tinha dias lá que tinha 50 dentro do hospital de campanha, 58 um dia. Então foi um grande desafio. Transportamos gente na madrugada para Porto Alegre, ao arrepio, às vezes, da regulação estadual para atender lá na Santa Casa, porque quem opera o hospital em Gravataí é a Santa Casa, então a gente tinha uma parceria. Então foi um dos maiores desafios que eu tive, foi manter a cidade viva, funcionando e com aquela pandemia danada, né? Foi um dos e o senhor tinha outra pressão ainda, né? Porque eu me lembro que eu trabalhava na área de RH de um supermercado nessa época. E aí existia aquela questão de o supermercado querer trabalhar, os lojistas quererem trabalhar. Tem uma pressão e a prefeitura tinha que cumprir alguns protocolos. Como é que era o senhor lidar com essa situação de muito difícil, cuidar o atendimento de saúde e ainda os empresários que podiam até quebrar, né? Muitos quebraram. E ainda para piorar tudo isso, tinha a questão ideológica no meio, né? Sim, ainda tem isso. A questão ideológica atrapalhou muito. Ciência e não ciência, ciência e ideologia. Teve todo esse conflito, né? Fecha tudo que depois a gente vê a conta, a gente vê depois. Casualmente estamos vendo a conta esse ano de 2023, pagando a conta toda. Mas foi muito complicado, a gente tinha muita informação desencontrada. Sim. Tinha campanha contra a vacina, né? Sim, tinha campanha contra. E nós tendo que vacinar a sociedade. E aí tu tem que dar... Quando botaram ideologia no meio, piorou. Então foi um grande desafio. Com os empresários, evidentemente, os empresários não querendo que a sua empresa morresse, querendo produzir. Quem trabalha querendo trabalhar, porque tinha que receber. E tu tendo que controlar isso tudo, né? Por exemplo, eu me lembro nós tínhamos lá a Pirelli na época, que é Prometeon hoje, que é uma grande empresa, a GM... Né? Grandes empresas que tinham trabalhado, tinha que limitar o tamanho dos turnos, o distanciamento entre as pessoas, tu tinha que fiscalizar isso. As empresas eram parceiras, queriam fazer, mas tinham grandes dificuldades em fazê-lo. Tu sabe que os reflexos da pandemia até hoje não... nós temos reflexos. Ainda estamos sentindo, a GM parou quase um ano por falta de componentes, reflexo da pandemia na China, né? E até hoje tem problemas, até hoje tem algumas coisas que não entraram nos eixos ainda. Então foi muito complicado. Então acho que o maior desafio que a gente teve, as maiores realizações também estão aí, né? Em conseguir passar no momento de desafio ainda conseguiu... Conseguir passar por isso. Hoje eu estava vendo aí, ontem ainda na imprensa, vocês que acompanham mais de perto, mais de 50% dos municípios do Brasil estão falidos, né? E... Até teve um movimento aí no Congresso há poucos dias, aumentando a participação do FPM, do ICM, tentando devolver um pouco do que tiraram, mas estão tirando hoje em função da pandemia ainda. Então os reflexos ainda estão aí. Só manter Gravataí funcionando, atendendo todo mundo e não quebrar a cidade, foi uma realização e tanto, mas deu muito trabalho. Não, e tanto a saúde quanto a gente, nós estávamos aprendendo, porque era tudo novo, né? A própria Secretaria de Saúde em geral, em Brasília, por exemplo, eles também estavam aprendendo, porque era uma coisa nova no mundo inteiro, né? O mundo inteiro estava aprendendo a lidar com isso. Uma pandemia que pela primeira vez aconteceu nessa época moderna de grande disseminação fácil da notícia, né? Então o que estava acontecendo na China, nos Estados Unidos, na Rússia e tal, tu ficava de noite, estava nas TVs daqui, então aquilo aumentava o pânico, muita desinformação.
Então foi Esse é o contra do avanço da tecnologia, sim, a né? informação vem junto com o avanço da tecnologia. Então tem que saber filtrar a informação, mas naquela época lá todo mundo, gente morrendo e tal, e morreu, sim. Eu perdi amigos, tu deve ter perdido amigos, perdi também, familiares e tal, então realmente foi um pânico geral. Mas conseguimos atravessar por isso. Hoje ainda estamos pagando a conta, né? Todos os municípios do Brasil ainda estão pagando a conta, ainda tem conta para pagar daquele período, mas eu acho que... Sim. E na saúde ficou uma grande demanda, né? Porque nós passamos 2 anos tratando da pandemia e não atendendo os outros casos. Ah, sim. Então, acumulando. Cirurgias, alta complexidade, tudo ficou represado. E agora, pode ver que todo o Brasil critica a saúde, por mais que a gente invista na saúde, tem que geral, né? Por quê? Porque represou, né? Hoje, Gravataí, ao invés de investir 15% constitucional na saúde, nós estamos investindo 25%, 26%, 27%. Sim. E não tem que chegue, né? E ainda assim... Porque encareceu muitos processos, ficaram mais caros, e a demanda reprimida, né? Inchado. Sim. Tu entra nas consultas, hoje gente com consulta de 2 anos atrasada. É isso aí. Complicado, reflexo né? da pandemia. E é bom o senhor falar isso, porque às vezes a pessoa acha que é uma questão da administração local, né? Não é. O Brasil não é inteiro. É o Brasil todo, né? Não tem um local que a gente não vê. A gente bote dinheiro na saúde, tem muita demanda reprimida e as pessoas têm razão, tem dor, tem doença, tem aquilo, precisa de uma... Está chegando aí, eu acho que vai ajudar muito a telemedicina, né? Para o serviço público é muito difícil contratar isso, mas nós estamos contratando, começamos a atender neuropediatria agora por telemedicina essa semana. Conseguimos um contrato. Pediatra já é difícil, imagina neuropediatra, né? Esse é mais complicado ainda. E tem uma demanda reprimida muito grande, não só em Gravataí, todos os municípios do Brasil. Sim. E essa telemedicina vai ajudar muito. Eu acho que vai ajudar muito. Sim. Claro, tem que desenvolver muitas coisas ainda, é incipiente ainda, né? Mas eu acho que vai ter muito sucesso isso aí. A consulta, por exemplo, se tu conseguir consultar independente de onde estiver o médico, tu conseguir fazer alguns exames rapidamente via internet, via outras ferramentas que eles estão criando aí, e até a sensação, a conversa com o médico, vai resolver muito essa demanda. Só agilizar. Que o serviço público ainda é muito complicado. Né? As empresas de telemedicina se adaptar ao sistema que o INSS usa para cadastrar toda a informação gerada numa consulta, ainda não estão falando um com o outro ainda, está muito difícil isso. Mas eu acho que é uma solução para o futuro muito lógica e muito rápida que deve vir aí. Também acho. Vai ser ótimo. A maioria das pessoas que entram para a questão da política, eles às vezes têm um incentivo na família ou algo assim. Por exemplo, eu fui criado com meu pai tinha um quadro do Brizola na sala. E aí, o senhor teve algum tipo de influência assim na família? O senhor, envolvimento? Assim, não. Meu pai era caminhoneiro. Meu pai trabalhava com caminhão, claro, gostava de alguns políticos, tinha alguns políticos de estimação, o Brizola era um deles, né? Eles tinham a foto do Brizola na sala, mas só por admiração, né? Nada de envolvimento político. Meu pai era caminhoneiro, a minha mãe era do lar, né? Cuidava da casa e tal, e nenhum dos dois militava na política. Eu vim porque eu fui trabalhar numa empresa pública, numa época de ditadura, né, nos anos 70 ainda, e ali a política fervia, né, nos meios estudantis. Eu fui estudar na PUC em 76, os centros acadêmicos fervilhavam política, queriam democracia, diretas já, aquele negócio, e aí acabei entrando. A gente gosta dessas coisas, né, quem gosta da sociedade, de ler, de entender a sociedade, tu acaba entrando nesse negócio de graça, né, mas... Foi bom, acho que entender a sociedade é fundamental. Eu acabei fazendo sociologia depois, mais tarde, justamente por isso, para ler os grandes pensadores, aquelas pessoas que com as suas obras formaram a sociedade, desde de Weber lá atrás, e que veio formando, como é que a sociedade se formou. Fiz muito de filosofia. Entender a sociedade é fundamental, e não é tão simples assim como a gente... isso não é. A sociedade é muito complexa, né? Até hoje a gente está evoluindo em determinados campos aí da sociedade que há pouco tempo atrás né, essa questão de gênero, questão de raça, puxa, até pouco tempo atrás era uma tragédia, né? Nós estamos evoluindo muito rapidamente nisso, né? E a política tem muito a ver com isso.
mas por informação, por lei e tal. Claro. Então, entender a sociedade por um político é fundamental. Sim. Tem que entender, tu não pode ter preconceito, tu tem que entender as necessidades da sociedade, como é que aquilo se formou, como é que a burocracia se formou, né? A burocracia ela é fundamental, mas tu também não pode deixar ela asfixiar Sim. no setor público. Então, tudo isso é importante. E na sociologia, na filosofia, tu aprende muito disso. Né? É interessante. Um pouco da história e Da a evolução história, do como ser é que humano. evoluiu, como é que chegaram lá, né? Exatamente. É fundamental. O senhor trabalhou na área de saneamento também, né? Eu fui presidente da Da Corsã Corsã. em 2009 e 2010. Eu estive lá na Corsã. Também é uma coisa muito importante. desafio, Não né? evoluiu. O Rio Grande do Sul é um atraso geral Pois é. nisso, né? A Corsã, não por ser Corsã, a Corsã tem técnicos fantásticos, gente muito boa lá, mas porque é uma estatal. Uhum. E a estatal tem muitos vícios levados pela política para dentro das estatais, né? Tu não pode escolher um diretor de operações da Corsã por cargo político, né? Sim. Mas não, isso Sim. nunca respeitaram isso. A CRT faliu assim também, né? A CRT tinha 400 na época não era 497, era um pouquinho menos, de municípios. No Rio Grande do Sul nós tínhamos só um município do Rio Grande do Sul em que a demanda estava atendida, 100%. Queria um telefone, tinha. Era Pelotas. Sim. E era privado, pelo serviço privado. E dos outros 430, 440 municípios que existiam no Rio Grande, em nenhum nós tínhamos a demanda atendida. Era o câmbio negro que regulava. Por quê? Porque a CRT chegou numa época, eu me lembro, ter 5 presidentes num mandato de 4 anos de um governador aí que Entendi. teve. 5 presidentes, tu não Não consegue desenvolve, né? uma empresa. Não desenvolve. E cheia de vícios, os funcionários cheios de vícios. Tu tem que fazer a licitação para qualquer coisa. A licitação, ela te dá mais transparência no processo, mas atrasa, né? Sim. E, por exemplo, esse dia o governador Eduardo Leite, eu gostei do discurso dele, porque eu sou do meio e conheço, ele, quando privatizou a Corsã, o Eduardo Leite disse uma coisa que é básica. Olha, a Corsã hoje atende 323 municípios do Rio Grande do Sul. Para levar esgoto para esses 325 municípios e universalizar esgoto e água, como diz o marco de saneamento, vai ter que fazer no mínimo 1000 processos licitatórios. 1000 processos licitatórios, não adianta ter dinheiro. A Corsã pode ter o dinheiro que tiver, mas para atender a burocracia de 1000 processos licitatórios, vai ter lugar em que tu vai ter o esgoto coletado e não tem de tratar, vai ter lugar que tu tem o tratamento de uma ET e não vai ter a rede, porque são licitações diferentes que vão trancando no caminho. Uma empresa faliu, a outra judicializou, o outro trancou a licitação por sobrepreço, sei lá. Tem 1000 firulas jurídicas que trancam a licitação. E tu jamais vai fazer universalizar água e esgoto com 1000 licitações, mas tu vai ter que fazer as 1000 licitações, a lei te manda. Então, por mais eficiente e por mais dinheiro que a Corsã tivesse, o passivo em torno de 15 bilhões para atender o esgoto no Rio Grande do Sul todo, se a Corsã tivesse os 15 em caixa e projeto para os 15, jamais conseguiria fazer, porque ia trancando uma na outra. E o pessoal às vezes acha que o saneamento é só puxar cano e fazer esgoto, mas tem toda a questão de para onde vai o tratamento de tudo isso, porque então, hoje não comportaria, né? Esgoto tem que ter uma rede coletora em cada rua da cidade, ou seja, da caixa de gordura da casa tem que ir para uma rede coletora. Essa rede coletora tem que ligar num entroncamento central que leva até uma estação de tratamento de esgoto. Só aí tem 3 redes, a rede local, a rede troncal e uma unidade de tratamento de esgoto. Só aí 3 licitações. São produtos diferentes, tem que licitar diferente. Isso para cada cidade. Então, tu imagina tu botar 323 cidades nessa conta, fora as licitações de água, que eu estou só falando de esgoto. Só de esgoto. Então, é impossível tecnicamente tu chegar a um bom final. E quando foi que o senhor pensou assim, eu vou ser prefeito, quero ser prefeito, vou concorrer a prefeito? Nunca? Nunca. Me convidaram e me disseram, olha, tu é o candidato. Por quê? Porque a sociedade entende que tu tem que ser. Pelo conhecimento que tu tem, pelo que tu fez aqui em Gravataí, tu é o candidato a prefeito. Então vamos lá. Vamos concorrer. Me convenceram disso. E acabei virando prefeito. Nunca pedi para ser, nunca quis. Foi um pedido do partido. Eu militava no MDB ali em Cachoeirinho, sempre tive no MDB. O único partido que eu tive na vida foi o MDB e fiquei a vida toda. Agora que eu mudei para o PSDB,
né? Porque fui forçado a isso. Mas durante a vida toda, aí um dia, olha, o candidato tem que ser tu. Uhum. Tá bom, então vamos. E deu certo. E aí E nós deu fizemos um certo. trabalho bom em Gravataí, nós fizemos um trabalho bom em Gravataí Uhum. durante 1 ano e meio do governo anterior, do Acimar, que completou o mandato da Rita, depois do Marco Alba, durante 2 mandatos. E nesses governos eu fui secretário de tudo lá dentro, né? Sim. E junto com eles lá montei as políticas, o jeito de fazer e tal. Acabei virando prefeito por isso. Sim. Eu nunca pedi. Nunca pediu. Uma dúvida que eu tenho, prefeito, é a seguinte, ó. Quando a gente trabalha com gerindo pessoas, como o senhor falou ali, daqui a pouco 2.000 funcionários, 2.000 e pouco. A outra coisa é atender uma população de uma cidade inteira, né? E a gente sabe que cada um tem as suas necessidades. Eu tenho a minha, o fulano lá tem a outra, e o senhor que caminha muito no meio do pessoal, o senhor deve ouvir, eu quero uma creche, eu quero um asfalto e tal. Como é que o senhor lida com essas demandas, assim, como é que é feito o estudo para tudo isso? Em primeiro lugar tem que ouvir, né? Sim. Tu vai ouvir de cada bairro, de cada cidadão, de cada associação, tu vai ouvir as pessoas pedindo, e cada um pede para si, cada um tem as suas demandas. E tu tem que saber priorizar. Sim. De acordo com o dinheiro que tu tem, tu vai priorizando. O que é mais importante nesse momento? E aí tu vai levando. Como é que tu faz isso? Bom, a gente reúne com a tua equipe de técnicos, traça alguns perfis, trata algumas demandas que são prioritárias, que tu entende prioritárias, e vai fazendo. Tu nunca vai atender a demanda toda. Claro. Gravataí tem um orçamento de 1,1 bi, 1,2 bi, investe, graças a um esforço danado que a gente faz aí, investe de 5% a 10% da receita corrente líquida, que é muito, né? Tem municípios que não investem nada, pelo contrário, estão falidos. Então tu consegue investir muito, contrariando muitos interesses para tu sobrar esse dinheiro, porque todo mundo está interessado no dinheiro público, né? Tá todo mundo de olho. Todo mundo quer levar um pouquinho. Se tu tem que tirar, e é funcionalismo, é professor, é médico, todo mundo quer tirar. Sim. Prestadores de serviço e tal. Então tu tem que fazer um esforço danado, contrariar interesse, E aonde tirar para que de um... sobra alguma coisinha para tu investir na cidade. E nunca tu vai conseguir atender no Brasil, vai ser muito difícil atender as demandas todas. Então, prioriza, cria critérios e vai priorizando. E aonde tirar de um, alguém vai berrar, né? Eu boto nas redes sociais, eu brinco, né? Eu boto lá, hoje ainda botei um negócio nas minhas redes sociais, do prefeito Zafa lá, sobre, estamos terminando uma obra lá de uma estrada lá, Estrada do Rosário, lá na Morungava, quase 2 quilômetros de asfalto e tal. Eu até brinquei, eu digo, vou botar agora aqui, tu vai ver, né? Aí tu vai, todos os comentários, claro, não todos, mas 90% dos comentários, e a minha, esqueceu da tal. Sim, sim. É da vida. Gravataí hoje tem mais de 1.000 ruas esperando asfalto, né? As cidades foram feitas meio a facão, assim, né? Sim. Vão fazendo, vão ampliando, abrindo rua, vão botando gente, vendendo terreno, meio desordenadamente. Não fizeram asfalto, não fizeram drenagem, não fizeram meio-fio, não fizeram nada. Simplesmente venderam o terreno e foram. E ficou para a prefeitura atender essas demandas. Então, hoje tem mais de 1.000 ruas em Gravataí, sem asfalto, sem drenagem, sem meio-fio, sem esgoto. É trabalho. Cachoeirinha é um pouquinho menor, talvez a demanda seja menos. Mas Gravataí é um pavoro que tem de coisa para fazer. Como é que o senhor lida com essa questão, prefeito? Porque às vezes a pessoa pensa assim, é muito fácil, é que nem técnico de futebol, é fácil eu falar sentado no meu sofá e dizendo o que o técnico deveria fazer, né? Mas hoje a gente tem muito essa questão da política, assim como avançou a tecnologia, as pessoas também na questão política. Então, por exemplo, por mais que o senhor faça uma grande administração lá, se de repente eu faço parte de um partido contra, melhor que seja, de alguma forma eles vão achar para criticar. Como é que o senhor lida com isso? O senhor acompanha essas... Não, acompanho. Eu tenho essa prática, quando a gente fazia política lá no antigo MDB, lá nos anos 70, os anos 80, tinha a ditadura militar de um lado, com um partido chamado Arena, e tinha o MDB do outro. Eu era do MDB, sempre fui do MDB. E nós, quando fazíamos as nossas reuniões, até o hospital, construção de hospital, nós éramos contra. Sim. Por quê? Porque era o outro lado que estava fazendo. Então, isso já é histórico, né? Claro que a gente não tinha a condição de expor isso, explicitar isso, como a gente tem hoje nas redes sociais. Mas eu lido bem, eu sei que é assim, né? Funciona assim, não adianta, né? A oposição em Gravataí
é contra tudo, ela quer aumentar gastos, tudo que a gente faz, mas é da oposição. E, claro, tem opositores responsáveis, né? Existe opositores que enxergam o que a gente faz bem feito e fazem uma crítica muito construtiva, muito alta, muito elevada, e tem aquele que só quer bater. Sim. Tudo que tu fizesse, eu dizer bom dia pro cara, o cara vai se ofender, vai dizer que não, que era boa tarde, que não era bom dia, que estava nublado. Então, a oposição é assim, né? Tem a oposição que constrói e tem a oposição que só quer destruir. É normal, é da vida isso. É verdade. Eu lido bem com isso, porque leio todas essas coisas e não dou muita bola. Ofensas pessoais, às vezes, né? Poucos dias aí em Gravataí, 2 vereadores fizeram uma ofensa pessoal, né? Sim. Atingindo diretamente. E aí, bom, aí a gente judicializa, não tem outra saída, né? E vamos ver o que dá, o que acontece. Tu não pode ficar quieto para isso, né? Então, se me ofendem pessoalmente, né, com agressões pessoais, bom, aí a gente... Uma coisa é algo administrativo, né? Se quiser me ofender, que eu digo ser oposição ao governo, as questões as coisas que eu faço no governo, legal. Mas quando te ofende pessoalmente, atinge a tua família e tal, e tem gente que faz isso. Sim. Só tem um caminho, o judicial, né? Sim. A outra questão que a gente vê, né, nessa da informação é que muitas redes sociais, e eu acompanho as redes sociais porque estou sempre divulgando meu material e também acompanho o seu trabalho, da prefeitura, enfim. E muitas pessoas às vezes lêem um texto, um título, e saem divulgando aquilo ali sem ler completamente aquilo ali, né? Tem muito. Apesar de todo o avanço, a desinformação ainda de algumas pessoas é muito grande, né? As pessoas pegam a manchete, né? Por isso que a manchete sempre foi tão importante nos jornais, Sim. Né? Por quê? Porque o cara pega a manchete e lê dá trabalho, né? Estudar, te informar dá trabalho. Então, qualquer coisinha que tu pega, tu faz daquilo. Olha aqui a oportunidade de bater. E te bate. Sim. E não leram, não sabe que aquilo é natural, que aquilo é da rotina, que aquilo é assim mesmo e tal, e que tu tem que olhar um pouquinho mais, te aprofundar. Isso não dão bola para isso, eles tocam ficha. Né? Eles querem criticar. Isso é normal, tu lê, eu leio todos os dias aí, cada coisa que a gente lê que não dá nem para comentar, né? Sim, mas sim. As pessoas, através das redes sociais, tiveram, né? Umberto Eco já dizia, né? O Umberto Eco, um grande escritor italiano, já dizia que as redes sociais deram voz a bilhões de imbecis, né? Ele dizia, ele era bem, e o Nelson Rodrigues que dizia também que eles ainda vão tomar conta, né? Não pela qualidade, mas pela quantidade. Os imbecis ainda vão tomar conta do mundo, não pela qualidade, mas pela quantidade. Sim. Então é isso é normal, isso faz parte, a gente tem que saber filtrar isso. Mas se tu pega as pesquisas de opinião, e eu faço muita pesquisa de opinião em Gravataí, porque eu tenho que direcionar minhas políticas, né? Sim. A política do governo, a imensa maioria, que é a maioria silenciosa, entende o que a gente vem fazendo, apoia e tal. Mas os que vão para a rede social são esses que gostam de atacar. Aqueles que têm elogio, por exemplo, tu pega uma UPA em Gravataí hoje, 90% das pessoas atendidas, a gente faz pesquisa, estão satisfeitas com o atendimento. Sim. Agora, se tu vai para a rede social, saúde é o caos, saúde é isso, saúde é aquilo. Agora, se tu pegar as pessoas que de fato são atendidas, 90% que não dizem para ninguém, alguns dizem, mas é raro. Olha, hoje eu fui na UPA e fui bem atendido. Que reflexo tem isso até na mídia, xingado, né? Na verdade. Vocês que são da imprensa sabem disso, né? Aquele jargão da imprensa, o cachorro mordeu o cidadão não é notícia. Sim. Agora, o cidadão mordeu o cachorro, aí é notícia, né? É um jargão da imprensa aí que vocês que fizeram imprensa sabem disso, fizeram jornalismo. Então é isso. E é muito melhor. Eu fui lá no posto de saúde agora e fui bem atendido. Tá aí. Não dá ibope. Agora, me trataram mal. Bom, aí vai ter alguém que... E fora que as pessoas, eu acredito que, como eu falei para o senhor, eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, a gente vê que as pessoas hoje estão mais acostumadas a reclamar do que elogiar. Então, por exemplo, eu vou numa lancheria, fui bem atendido, eu não saio de lá dizendo que eu fui bem atendido, mas se eu for mal atendido, já expõe na rede social. Exatamente. E incrível que onde um coloca, vem outros, né? Que nem foram lá naquela lancheria. Tinha um fio de cabelo na minha sopa, isso é notícia. Agora a sopa não tinha nem o fio. Isso é obrigação. Né? Exatamente. É normal, isso é da vida. Eu lido bem com isso porque conheço o métier um pouquinho, né?
Ninguém vai lá dizer assim, pô, hoje eu fui no restaurante tal e a comida estava bem servida. Isso é normal, né? Tu foi lá para isso. Sabe que é uma prática que eu costumo fazer, prefeito. Se eu for num lugar e eu fui bem atendido, eu gosto de expor. É bacana, né? Eu gosto de elogiar a pessoa quando eu fui bem atendido, porque como eu trabalho com gestão de pessoas, eu acho que a gente precisa valorizar quem faz, né? Tá fazendo obrigação? Não, ele tá fazendo um bom trabalho, tem que ser elogiado mesmo. Tem um exemplo clássico disso, tem um banco, o Banrisul, lá em Gravataí, no centro, tem o cara, o João Batista, que ele atende aquelas pessoas. Tem pessoas idosas que vão no banco só para falar com o João. Tu veio fazer o quê aqui? Veio tirar dinheiro? Não, eu vim conversar com o João. E o João dá atenção e conversa e tal. E aí um dia eu fiz um post nas redes sociais elogiando o trabalho dele. Eu digo, olha, esse é o cara que legal. O mundo precisa ver trabalhando, né? O João é uma figuraça, né? Um carequinha, cabelo raspado, mas ele atende tudo muito bem. Eu te perguntar ali para aqueles velhinhos, o que tu veio fazer aqui? Eles dão o cartão do banco, eles dão pro João tirar dinheiro para eles, o João sabe a senha pela deles. Confiança que eles têm nele. Que legal. E ele atende bem, conversa. Daí, meu irmão, como é que tu tá? O que tu veio fazer aqui e tal, não sei o quê, pai, ele conversa. E é um funcionário público. E aí um dia eu fiz um post elogiando ele, há alguns anos atrás, teve uma repercussão violenta, porque eu elogiei o atendimento do João. E ele é uma figuraça, né? Atende bem todo mundo. E quantos garçom faz isso, né? Quantos garçom faz isso na vida aí, motorista de ônibus e tal. Tem muita gente boa nesse mundo. A maior parte é gente boa. A maioria, né? A maioria, imensa. Senão a gente vivia num caos, né? Mas a gente vai elogiar isso. Que grande coisa, ele faz isso, é obrigação dele, ainda dizem isso. Às vezes eu boto uma obra lá da prefeitura, isso é mais que obrigação. Tá bom. Tá bom, então. O senhor tem algum outro tipo de negócio além da prefeitura? Tive até há pouco tempo atrás, depois, quer dizer, eu tive. Eu que montei, mas a minha esposa que tocava. Eu ando de moto desde sempre, né? Eu sempre fui motociclista, tive moto grande. Não vai fazer motociata em Gravataí, não? Não. Tive moto, andei no Brasil inteiro, na América do Sul toda de moto, sempre tive moto com um grupo de amigos e tal. Então sempre gostei disso. E em 2005, eu montei uma loja em Gravataí, a Zafa Motos, e fechei esse ano. Durante muito tempo eu já tive 3 lojas em Gravataí, a minha esposa que cuidava. Eu nunca cuidei muito, porque eu sempre viajei muito, sempre andei pelo mundo aí, trabalhando, né? Mas ela que cuidava. Então eu tinha depois que eu saí da CRT, saí da Telecom, saí dessas coisas, eu digo, tem que fazer alguma coisa. Aí botei um troço que eu sabia, que eu entendia que era moto. E a minha esposa ainda tocou durante muito tempo. A loja, depois de 18 anos que ela existia, nós a vendemos, porque não tem mais tempo para cuidar. E a minha esposa também estava cansada já de atender público, etc. Vendeu, foi me ajudar na política. A primeira-dama, se quiser trabalhar, acaba se envolvendo, tem de coisa para fazer, e ela gosta de fazer, de se envolver com as pessoas e tal. Então a dona Marlene hoje anda na rua fazendo isso. E aí acabou entregando a loja, botei a loja num negócio e tal, e acabou, não tenho mais hoje. O senhor acha complicado essa administração, por exemplo, de ter que cuidar de toda a população e ainda ter mais uma administração de uma empresa, né? Se não fosse ela, eu não tocava. Não conseguiria. Não tem como. Depois que tu vira prefeito, não tem mais tempo para nada. Não tem, né? Sempre. Eu vi que o senhor nas chuvas... Sábado e domingo a agenda é complicada. Eu vi que o senhor nas chuvas aí estava caminhando até dentro da água. Sem dúvida. Tu tem que andar na rua. E essas chuvas aí, Deus, até hoje eu não consegui recuperar a cidade. Desde 16 de junho, que foi o ciclone extratropical, depois não parou mais de chover, né? Ontem choveu, hoje fez sol, amanhã chove de novo. Não sei que volume, mas chove. Domingo chove, segunda talvez esteja mais. E é algo complicado de prever, né, prefeito? Não é uma... O Gravataí tem uma extensão rural muito grande, né? As estradas estão viradas num caco. A gente tem arrumado o que pode para dar trafegabilidade, para priorizar o acesso às escolas e aos serviços e tal. Mas tem lugar ainda que tem pessoa que até hoje acho que não sai de casa ainda. E não tem como atender tudo, né? Gravataí tem 500 km², tem 150 de zona urbana, o resto é zona rural. E 95% das estradas rurais são de chão batido. Aí tu arruma, vem um chuvarão, estraga tudo de novo, tu vai lá, arruma de novo e assim vai indo. É terrível. Não, foi o prejuízo, e o prejuízo para a população e para a prefeitura, para todo mundo, foi muito grande e continua sendo, não parou de chover ainda. Antes de nós partirmos para a mensagem final, prefeito, o senhor fala algum idioma ou não? Não, conheço, né? Eu entendo alguma coisa, entendo espanhol, entendo italiano, e o inglês, ouvindo, eu entendo, leio bem, mas não falo, só falo português. Então vou dar uma dica para o senhor. Menos. Vou dar uma dica para o senhor de um parceiro nosso, que é a Fórmula. A Fórmula em inglês Sem Segredos. Eles fazem
aulas online. E eles têm um diferencial que às vezes a gente passa aqueles 4, 5 anos, eu mesmo fiz isso, dentro de uma escola convencional, com um livrinho, CD e tal, e quando a gente para de estudar, desaprende tudo. Né? Pois a fórmula é conversação direta, até porque a gente aprende, por exemplo, o português falando antes de escrever, e então eles também agem da mesma forma. Quando o senhor quiser, a fórmula aí, a Fórmula Idiomas. Fórmula Idiomas. E inglês sem segredos. O senhor vai gostar muito. O que o senhor poderia deixar de mensagem aí, aproveitando tanto a questão da sua vida profissional, quanto o desafio que o senhor tem pela frente agora? Por exemplo, vem uma eleição, vem tudo aí, o que o senhor poderia deixar para o pessoal aí? Olha, eu sempre digo isso, e onde eu vou eu digo isso. As pessoas que moram numa cidade, elas têm que se sentir pertencentes àquela cidade e escolher o melhor para a cidade, né? Avaliar. Ir votar só porque é obrigação votar não resolve nada, né? Tu acaba escolhendo mal. Tem que avaliar o que o cara fez, avaliar o que ele diz, o que ele conversa, o que ele mostrou, o que trouxe de realidade. Não dá mais para tu botar dinheiro público fora, né? As pessoas se queixam, olha, o nosso dinheiro tá... Se vai pro ralo é porque eles escolheram alguém que leva o dinheiro deles pro ralo. Alguém colocou lá, né? Então eu sempre digo isso, da minha experiência que eu tenho, e vou concorrer à reeleição, eu e o Dr. Levi vamos concorrer de novo, em dobradinha, né? Dr. Levi é o meu vice, é um médico famoso em Gravataí, uma bela de uma pessoa, e vamos concorrer de novo em dobradinha, e... escolham, né? Não precisa ser eu, né? Escolham o melhor. Se tiver um melhor do que a nossa chapa lá, escolham quem valoriza o dinheiro, quem é transparente, quem entende das coisas da sociedade, quem mostrou um bom trabalho. É isso. Basicamente é isso. Não precisa ser eu. Pode ser um melhor do que eu, mas que não entrega. Não bota teu dinheiro fora, né? O dinheiro é tão difícil, o imposto que tu paga e tal. Escolhe quem vai administrar bem, quem sabe fazer alguma coisa, quem fez pela cidade. Eu acho que isso é fundamental. A política ela tem que melhorar, ela tem que mudar de padrão. E eu acho que vem, algumas cidades aí já vem mudando, as pessoas vêm escolhendo melhor. Tu não pode escolher o menos pior, ou escolher aquele que é bonzinho, que dá tapa na sua. Não, escolhe aquele que faz pela cidade. Exatamente. Qualquer um, não precisa ser eu, né? Eu sou candidato, apenas mais um candidato. Agora analisa a trajetória das pessoas, não joga o teu voto fora. Sim. Tu jogou o teu voto fora, tu está contribuindo para o insucesso da tua família, do teu filho, do teu neto. Né? Então pensa bem, valoriza a política. A política é o único jeito que a gente tem de transformar a sociedade. É verdade. Agora não bota fora o teu voto, né? Nem venda, né? E nem venda. Sabe, prefeito, que o meu filho brincando comigo disse assim, se me derem R$1.000 eu voto. Mas ele estava brincando porque eu não ensinei meus filhos a serem assim, né? E aí eu brincando com ele, disse, tu vende teu voto por R$1.000 e teu pai, tua mãe, todo mundo podem perder empregos por uma má administração. Exatamente. Quando as pessoas souberem analisar isso, elas vão começar a escolher melhor os seus... É isso, tem que escolher bem, políticos. Tem que olhar bem, tem que avaliar eleição. Eu vou votar porque é obrigado. Não é obrigado. Até no Brasil é obrigado, né? Mas já aproveita que estão te obrigando a fazer alguma coisa e faz bem feito. Então tá. Aproveita a oportunidade. Prefeito, muito obrigado mais uma vez. Parabenizo aí a sua administração. Eu acompanho, gosto de acompanhar os trabalhos diretos e até quero fazer um elogio aqui ao senhor. Eu moro lá no bairro Parque Olinda e o senhor esteve lá esses dias vendo lá para a construção de uma praça e o senhor estacionou lá no meio do pessoal e veio caminhando e olha, eu digo que é a primeira vez que eu, morando em Gravataí, desde os meus 11 anos, vejo um prefeito caminhando sem ser época de eleição no meio do povo. Então, parabéns pela sua administração. Obrigado de novo aí pela sua parceria. E eu que agradeço a oportunidade, né? Caminhar no meio do... Tem que caminhar, né? É ali que tá... A sabedoria tá ali, né? Ontem eu ainda fui ali na Avenida dos Estados, estava conversando com os moradores. Também no meio da rua, conversando com os moradores, com os comerciantes e tal. Digo, olha, só quem sabe dos problemas da Avenida dos Estados são vocês, né? Exatamente. Eu posso até ajudar a fazer. Agora, quem entende é você. Caminhar faz parte. E obrigado aí pelo espaço, né? Que tu me deu de conversar com a sociedade. E sempre que estiver precisando, me chama. Eu não tenho pergunta que eu não responda, né? Eu sou transparente e não tenho nada a esconder de ninguém, né? Eu tenho uma vida pública e eu acho que é por aí. Então, obrigado pelo espaço. Sempre que precisar, toca um fio. Eu dou um jeito lá na agenda e venho aqui. Tá bom? A vocês aí, muito obrigado pela companhia. Curta, compartilhe, manda aí. E só para encerrar dizendo aqui, nós estamos nos estúdios da Sonido, em Cachoeirinha. Tem escritório cowork, quer fazer treinamento empresarial, enfim, fotos profissionais. Aqui você encontra tudo, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado. Até o próximo episódio.
Tchau.